Sim, Deus está vendo sim toda a tua dedicação. Deus está vendo tudo o que você tem buscado diante dele. Nada ficou oculto diante de Deus. A questão é que às vezes nós sofremos muito porque nós temos urgência, mas nem sempre a nossa urgência é a urgência de Deus. Eu sou casada pela segunda vez e da primeira vez eu fiquei 14 anos tentando engravidar. E as pessoas questionavam e falavam: "Oh, vocês não vão ter filho? Por que vocês não têm filho? Você gosta de criança? Você não gosta de criança?" Porque as pessoas fazem esse tipo de perguntas invasivas. Mas as pessoas não sabiam que eu estava tentando e que eu chorava à noite na minha cama, me perguntando por que tantas pessoas, que às vezes na minha cabeça, né, nem mereciam ser mães, eram mães, e eu estava ali vazia. E Deus conta a história de uma mulher chamada Ana, cujo marido tinha duas mulheres, e para uma Deus deu muitos filhos e para Ana não. E a Bíblia fala um versículo interessante que Deus fechou a madre de Ana, ou seja, Deus não tinha isso para ela naquele momento. E aí o que acontece? Muito tempo depois, Ana engravidou. E aquela criança que Ana pariu, que Ana teve, foi o profeta Samuel, um homem altamente usado por Deus. Então, às vezes, o próprio Senhor Jesus disse que a gente não recebe porque não sabe pedir, porque pede mal. Então, o nosso ensino do vídeo de hoje é como pedir a Deus de forma assertiva. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quando a gente tem algo para pedir para Deus, a gente tem que aprender a se fechar no silêncio. Colocar no silêncio aquilo que a gente deseja. E principalmente, a gente tem que estar muito ciente se aquilo que a gente deseja está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Porque às vezes não está. E a gente se sente, sabe como, rejeitado, prostrado, doído, sofrido, humilhado, porque a gente queria uma coisa que às vezes está tão na mão de algumas pessoas, mas nas nossas parece que não. Mas neste dia, Deus quer te lembrar que Ele tem um propósito para a sua vida. Independente de qualquer coisa, da tua vontade, do caminho que você esteja. Quantas pessoas Deus tirou da droga, tirou de cadeia, tirou de situação difícil, para exaltar, para transformar, para ser um testemunho puro, fiel, verdadeiro, poderoso na presença dEle. Deus é que sabe o caminho que Ele tem escolhido. E fala assim: Senhor, se eu não fui um escolhido, eu quero que o Senhor me escolha. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se chegar até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então, fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Às vezes a gente não foi dos escolhidos. Mas se a gente se chegar até Ele no secreto, se humilhar, buscar, orar, Ele não vai nos lançar fora. Quando eu nasci, a minha mãe, ela não quis ficar comigo, porque ela não tinha um casamento com meu pai, eles não tinham um relacionamento. Então ela rejeitou aquele bebê. Eu era a segunda filha. E eu vivi com essa ferida de rejeição por muitos anos na minha vida. E eu falo uma coisa para vocês, que isso curou dentro de mim quando eu entendi que o Senhor me aceitou. Eu podia não ser daqueles escolhidos, eu podia não ser uma pessoa que teve uma infância perfeita, uma adolescência perfeita. Mas teve um dia que a bênção de Deus sorriu para mim. E nesse dia, quando a bênção de Deus sorriu para mim, muitas feridas internas elas foram curadas. E lendo a Bíblia, eu entendi e tenho aprendido a cada dia muitas coisas sobre esse Deus poderoso, maravilhoso, fiel, esse Pai celestial, esse Pai que cuida, que cura, que abraça, que entende, que perdoa. E muitas das vezes existem pensamentos intrusos na sua mente que querem colocar que Deus não te ama,
que querem colocar que se você está passando problema é porque Deus não te ama. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E nós temos mesmo muitas aflições nesse mundo. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Isso não significa que Deus não pode transformar situações na nossa vida. Então a gente tem que tirar do nosso coração, da nossa mente, da nossa boca, palavras de maldição, de sofrimento. E nós temos que colocar na nossa boca palavras de fé, palavras de bênção. Você pode colocar a mão na sua própria cabeça e dizer: eu te abençoo. Tu és uma filha amada, tu és um filho amado. O Senhor de maneira nenhuma te lançará fora. O Senhor vai restaurar a sua vida. Se esse vídeo apareceu para você, é porque você precisa de restauração. E o Senhor quer te dar uma bênção para a sua vida nesse dia. O Senhor quer curar feridas que estão lá dentro de rejeição e de dor. E quer te mostrar que se você se ajoelhar diante dele no secreto, ele vai te restaurar. Faça como o rei Davi. O rei Davi perdeu um filho, sofreu muito, jejuou, orou, chorou. Mas quando ele entendeu que realmente não tinha solução, ele levantou, ele lavou seu rosto, ele lavou a sua cabeça, ele se ungiu com óleo novamente e se alimentou. Então, se você passou uma traição grande, um sofrimento grande, uma dificuldade grande, mas já passou, levanta a tua cabeça para o céu, da onde vem a nossa soberana vocação. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. E o teu Pai que te vê em secreto, ninguém sabe o que você está passando. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E se esse vídeo apareceu para você nessa data de hoje, é porque o Senhor tem bênção para você. E Ele te aceita. E aceita o amor dele nesse dia. Um abençoado dia. E para complementar, eu quero deixar uma palavra para você que está em Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que o Senhor quer que ocupe a sua mente são coisas boas, puras, de boa reputação. Então, sempre que vier um pensamento intruso na sua cabeça, você vai pensar assim: Deus me ama e eu quero pensar em tudo que é bom para a minha vida. Que Deus te abençoe.